pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aula. Esse novo projeto é um short bem básico, mas teremos acabamentos refinados como a costura francesa e o elástico embutido na peça. Para a regulagem, vamos usar esse elástico de 3 cm de largura, porque as margens aqui já estão todas certinhas. Tenho aqui uns 80 cm de tricoline, ele é um tecido 100% algodão. Para o tamanho M, eu vou usar apenas meio centímetro. Do PP ao M, 50 centímetros, dá para você fazer esse short facilmente. Agora, do G ao GG, você acrescenta mais uns 10 centímetros se o seu tecido não for daqueles que encolhe. Se ele encolher, você acrescenta uns 20 centímetros a mais. E faz aquele processo de molhar e secar, antes de você cortar o tecido. Agora sim, vamos para o próximo passo, que é o corte. Vou cortar o short com o tecido dobrado. Deixa tudo bem alinhado. Vou posicionar o molde do short bem para a lateral. E o da frente, eu vou virar ele dessa forma para baixo. Como a gente vai cortar ele espelhado, você vai conseguir aproveitar toda a largura do seu tecido. Agora, eu vou alfinetar o molde no tecido e já volto para cortar com vocês. Só uma observação para esse molde frente. Posicione o molde como eu estou fazendo aqui, certo? Para não haver erros. E aqui finalizamos o corte. Vamos ter duas partes de cada, tanto o short frente quanto o short costa. Vamos começar separando a parte das costas. Fiz uma marcação com o giz, onde ficará o avesso da peça. Vamos posicionar aqui o avesso com avesso, pois vamos fazer a costura francesa para esse short. Faremos o mesmo acabamento nas costas e na frente do short. Vamos começar alfinetando todo o gancho da peça. Começa aqui no entrepernas e contorna de alfinetes toda essa curva até a cintura. A margem para costurar será de meio centímetro. Então você pode fazer uma marcação com caneta fantasminha ou giz para a costura ficar alinhada. Na parte da frente, iremos fazer o mesmo que fizemos nas costas. Marquei o avesso, pois o meu tecido é muito parecido com o lado direito, o avesso. E vou direcionar mais uma vez avesso com avesso e costurar do lado direito. Lembrando que a margem que iremos usar será de meio centímetro. Vamos alfinetar todo o gancho e depois costurar com a margem de meio centímetro. Agora vamos costurar os ganchos. Fiz a marcação por todo o gancho. Lembrando que para você costurar a margem é de meio centímetro de início.
lado direito costurado, agora vamos virar a peça para o lado do avesso. Você pode alinhar também com o seu ferro de passar, mas como eu estou usando um tricoline, ele é bem fácil de vincar. Tem que manter ele bem alinhado mesmo. Essa costura, ela tem que ficar bem no meio. Você não pode deixar ela torta. Quando fizer a costura de 1 centímetro, ela vai continuar torta e deixar a peça deformada. Então, você alinha muito bem aqui. Você pode até abrir a costura primeiro, essa do meio, e depois virar para o lado avesso com o ferro de passar, para ter mais facilidade. Vou alfinetar todo esse gancho novamente, para fazermos a costura de 1 centímetro. Agora sim, vamos fazer uma costura todo o gancho novamente com a margem de 1 centímetro. Após costurar os ganchos frente e costa, vamos novamente posicionar avesso com avesso e fazer a costura pelo lado direito. E a partir daqui, vou alfinetar toda a lateral do lado direito também, pois vamos fazer esse acabamento por todo o short. Já alfinetei um lado, alfineta também do outro. Lembrando que você vai fazer isso do lado direito do seu tecido. Esse é o acabamento, que é a costura francesa. Alfinetamos as laterais, agora vamos alfinetar o entrepernas. Vou deixar as duas margens de costura para o mesmo lado, para que essas costuras, tanto da frente quanto das costas, elas fiquem bem alinhadas. Vamos costurar tudo isso também com uma margem de meio centímetro. E depois faremos outra de 1 centímetro, como fizemos nos ganchos. Agora que temos tudo alfinetado, vamos fazer a costura de meio centímetro de todas as partes que alfinetamos. Já fiz a marcação aqui com o giz e a margem será de meio centímetro. Vou começar pelas laterais e depois eu vou costurar o entrepernas.
Já costurei as laterais, agora vou costurar o entrepernas. Lembrando que é normal ter esse lado mais pontudo, porque é a barra que a gente vai usar. Podem ver que eu acompanhei todo meio centímetro até esse biquinho aqui. Você não pode cortar ele ou entrar muito na costura. Você tem que deixar a margem indicada do molde, que é 1,5. Temos aqui o short, depois de tudo costurado. E bem aqui no meio da entrepernas, pode ver que a costura ela fica bem alinhada. Como esse aqui é o lado do avesso, então também terá essa mesma margem de costura embutida. Como o short está do lado direito, agora vamos virar para o lado do avesso, que é onde iremos fazer a costura de 1 centímetro. Novamente, você pode ou abrir as costuras com o ferro, para que a costura de 1 centímetro fique bem alinhada, ou se o seu tecido for igual o meu, que é o tricoline, que ele marca bem, é só você dar uma pressionada que ele vai ficar no lugar. Lembrando que você tem que deixar esses biquinhos aqui bem certo, pois fazem parte da barra. Eu não vou alfinetar, ok? Pois vou passar direto na máquina, já que essas costuras são todas retas, fica mais fácil. E mantendo sempre essa costura daqui bem no meio, bem alinhada, dessa forma, para que o short e a costura não fiquem torcidos. A margem agora será de 1 centímetro. Vou começar a costurar pelas laterais e depois o entrepernas. Já costurei as duas laterais. Agora vamos costurar o entrepé. Alinho o biquinho novamente e faço a costura de 1 centímetro, acompanhando todo o biquinho. Já temos as laterais e o entrepernas todo costurado. Esse é o nosso avesso da peça. Próximo passo agora, vamos calcular a quantidade de elástico que vamos usar para o nosso short. Tenho aqui o meu manequim, aqui está o pescoço dele, e essa listra aqui é onde fica a cintura. Bem na sua cintura,
Você vai pegar a metragem de elástico que você tem, vai envolver por toda a sua cintura até encontrar onde você começou a contornar o seu elástico. Você dá um pouquinho de pressão nesse elástico para ele ficar pelo menos um pouquinho ajustado no seu corpo, porque elástico depois de um tempo ele vai ceder. Você estica pelo menos um pouco em você mesmo para você decidir a tensão que fica melhor para você. Agora vamos cortar a medida que eu vou precisar, vou entrar no meu corpo e depois a gente vai pregar esse elástico. Já tenho aqui a minha metragem de elástico. Eu vou usar 72 centímetros de elástico. A minha cintura no total é 77 e meu tamanho é o M. Mas se você quiser calcular, eu vou deixar o cálculo para vocês aí, bem no vídeo. E eu vou explicar também. Por exemplo, 77 é minha cintura, a circunferência total menos 10%. Vai ficar 67 centímetros. Agora, vou deixar o meu elástico aqui, que eu já cortei a medida que eu vou precisar. E vamos fazer uma dobra de 1 centímetro e depois 3 centímetros. Lembrando que você tem que acompanhar essa costura do entrepernas até a cintura. Você não pode deixar que ela fique torcida dessa forma. Você pode vincar com ferro também, fazer a sua dobra de 1 centímetro. Usa aqui sua fita métrica e depois fazer outra dobra de 3 centímetros. Você vai fazer essa dobra para o lado do avesso da peça. Você pode fazer isso por toda a circunferência da sua cintura do short. E usar um alfinete para prender essa dobra. Aproximei aqui. Vou fazer a primeira dobra de 1 centímetro. E agora eu faço a outra de 3 centímetros. Eu vou começar aqui pelo centro. E você pode ir vincando com ferro ou colocando um elástico. Dessa forma. Vou fazer nessa parte aqui das costas, para vocês verem o exemplo. Você pode também fazer primeiro a dobra de 1 centímetro. E depois que você vincar, você faz a outra de 3 centímetros. E pode ir conferindo com sua fita métrica. Pronto, agora que você sabe como fazer, você vai fazer isso por todo o contorno do short. Mais uma pequena questão, quando você chegar aqui na lateral, você joga esse excesso para o lado das costas. Dessa forma, faz sua dobra de 1 centímetro e depois faz a outra dobra de 3 centímetros. Vai fazer o mesmo nas duas laterais. Aqui a cintura já toda dobrada. Agora você vai fazer uma costura bem rente a essa dobra aqui. Bem aqui na beirinha dessa dobra. Mas deixe pelo menos um espaço de uns 3 dedos, que é onde a gente vai passar o elástico. Deixa eu marcar para vocês notarem. Uns 3 dedos. Pronto. Você vai costurar daqui, faz todo o contorno e para bem aqui. Esse espaço aqui vamos passar o elástico. Vamos fazer uma costura reta bem na beiradinha dessa dobra.
Lembrando de deixar essas costuras aqui do gancho alinhada com a costura da entrepernas, para não ficar torcido. Chegamos aqui a um dos limites e vou continuar costurando. Vou aproximar aqui a costura para vocês notarem. Esse é o lado direito da peça e esse é o lado do avesso. Pode ver que a dobrinha vai ficar para dentro da peça. Aqui temos o espaço que deixamos, de mais ou menos 3 dedos. E com esse acessório, vou prender um dos lados do elástico e vou passar por esse espaço. Agora você tem que tentar o máximo possível deixar esse elástico retinho para ele não ficar embolado por dentro. Aí passando por todo a cintura do seu short. Vai ficar como se fosse um túnel. Vai puxando um pouco aqui. E cuidado para esse que ficou de fora não entrar também, que é só um dos lados. Passando com calma até encontrar onde você começou a passar o elástico. O começo do túnel, vamos falar assim. Até aqui esse espaço. Agora você ajeita. Eu vou deixar um alfinete aqui pra nenhum dos lados acabar entrando. Lembrando que tem que deixar o elástico bem retinho pra gente fazer agora a costura bem aqui desse elástico. Agora vamos fazer uma costura de reforço nesse elástico. Você pode passar o zigue-zague ou a reta. Fiz 2 costuras e retrocesso. Você pode aqui puxar um pouquinho para conferir. E por último você vai embutir esse elástico e fazer uma costura bem nessa sobrinha. Temos aqui o elástico, coloquei alguns alfinetes para o elástico não torcer e depois você dá só umas puxadinhas assim para o franzido ele ficar bem distribuído. Se você quiser também pode fazer uma costura bem no meio para rebater o elástico, para ele não ficar embolando. E lembre-se de distribuir o franzido, como eu ensinei vocês em alguns takes passados. É só você dar uma puxadinha na cintura para poder ele ficar todo bem distribuído. E você vai calcular aqui a quantidade do seu elástico. Se você colocou de 3 centímetros, então a costura vai ficar bem no meio, que será de 1,5 centímetro. E uma costura reta.
Como aqui tem bem a costura do gancho, então é aqui que você vai segurar para puxar. Pode deixar todo liso e agora você costura um pouco e dá retrocesso. E agora você puxa de onde eu pedi para você puxar, que é na costura do gancho, para deixar tudo isso bem reto. Você parou aqui, parou na costura do gancho, deixa a agulha baixada na peça e encontra a costura lateral. Você vai fazer por toda a cintura da peça. Eu parei aqui na lateral, então eu vou segurar na lateral e novamente vou puxar. Quando você parou, puxa um pouco e dá retrocesso. É assim que fica quando rebatemos o elástico. Fiz uma costura apenas bem no meio. E assim eu garanto que o elástico ele não embole mais. O próximo passo é fazer a barra. Eu já fiz aqui em um dos lados. Pode ver que também o acabamento não fica uma costura aparente. E é bem simples. Você irá fazer uma dobra de 1 centímetro. Você usa a sua fita métrica para medir toda essa dobra de 1 centímetro e vinca com ferro, para ela não ficar franzida, que isso pode acontecer. Então você mede toda essa barrinha de 1 centímetro, vinca com ferro e depois faz outra dobra de 1 centímetro. Você vai fazer isso virando essa dobrinha para o lado do avesso novamente. Uso a minha fita métrica para dar 1 centímetro e começo vincando. Você vai fazer essa primeira dobra por toda a barra do short. Eu vou terminar e já volto a mostrar para vocês. Quando você encontrar a costura da lateral, você novamente vai jogar para o lado das costas, para ela fique toda alinhada de um lado só. E mais uma vez e continua fazendo a sua dobra, até encontrar o início da dobra. Toda a dobra já feita. Agora, vamos fazer a outra. Vira. E continua medindo para dar 1 centímetro, para ela não torcer. E vinca novamente com o seu ferro. Novamente, você vai fazer isso por toda a barra até encontrar o início. Eu vou finalizar e já volto. Finalizei aqui a dobra. E ficará dessa forma do avesso e essa do lado direito. Você pode também deixar tudo alfinetado depois de vincar com ferro. Se você tiver alguma dificuldade, não tem problemas. E agora vamos fazer uma costura bem nessa bordinha da dobra. Você pode usar o pezinho da máquina como um guia.
Tenho aqui meu short já finalizado. Esse fica o resultado do elástico, todo rebatido. Vou abrir do avesso, para que vocês notem toda a costura francesa do gancho e das laterais. Como também a costura da barra, que ficou um acabamento bem limpo. Esse molde vai estar disponível para vocês baixarem e escolher o tamanho que quiserem. Também no Drive, que eu vou deixar o link, vai ter disponível uma tabela de medidas para vocês se basearem no tamanho de vocês. E esse short com elástico, ele tem bastante folga de vestibilidade por conta do elástico. Então você pode usar o tamanho normalmente que você usa. Se você usa M normalmente para as roupas, use o tamanho M para fazer o seu short. E o link para os moldes vai estar na descrição do vídeo. Também vou deixar o meu catálogo com os outros moldes para você conhecer um pouco mais dos projetos. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.